Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ler Europa com o Poeta da Cidade, em conjunto com a DG Lab. Este podcast faz parte de uma iniciativa da Comissão Europeia para celebrar o mês do autor europeu. O meu nome é Poeta da Cidade e esta semana converso com a Maria João, uma amiga e uma das booktokers mais conhecidas, se não a mais conhecida, em Portugal. Falámos sobre livros, sobre muitas sugestões sobre a sua relação com as redes sociais e a importância que ela tem, ou que sente ter, naquilo que é a relação dos mais jovens com os livros. Espero que gostem. Olá Maria João. Olá. Seja bem-vinda e obrigado por teres aceitado o convite de DG Lab para falarmos aqui um bocadinho sobre livros e sobre autores europeus. A ti é um bocadinho mais fácil a conversa, porque já nos conhecemos há algum tempo e eu sigo o teu trabalho e és uma pessoa, talvez uma das pioneiras na área do BookTok e do Bookstagram em Portugal. E portanto há muito por onde eu posso pegar para esta conversa, mas gostava de começar para alguém que lê tanto e tu. Eu não sei se é o teu vídeo mais visto, mas eu sei que é um daqueles vídeos mais que choca mais, ou que chocou mais pessoal. Li não sei quantos livros num ano. Era no ano? Era, acho que tinham sido 160 qualquer coisa. Para alguém que lê 160 livros no ano, e eu sei que não são todos livros calhamaços, e sei que há livros de crianças e livros pequenos e infantis, whatever, mas para quem lê 160 livros por ano, como é que teve de ser a tua infância? O que é que tu tiveste de ter, ou de ter acesso a para que isso acontecesse? Eu sempre fui uma criança leitora. Os livros sempre existiram em minha casa. A minha mãe é leitora, o meu avô materno é leitor e eu venho de uma cidade, não é propriamente pequena, mas também não tem muita coisa a acontecer. E no verão, ou ia à praia, ou estava em casa dos meus avós. E os meus avós via televisão, mas não podia ver muito. Portanto, o meu avô dizia-me: queres fazer alguma coisa? Estás aborrecida? Ou vais para as galinhas, ou pegas num livro que tens aí e lês. Galinhas, é uau. É verdade, ainda hoje elas têm, não são as mesmas, mas ainda lá estão galinhas. E pronto, os livros sempre fizeram parte de mim, de quem eu sou. Os meus pais sempre tiveram, a minha mãe sempre teve uma estante enorme com livros e passou muito isso para mim. Eu tenho uma foto que é capaz de ser uma das minhas fotos favoritas com a minha mãe, em que eu estou no ovo, portanto muito bebê ainda, e ela está sentada ao meu lado a ler um livro dela, não estava a ler para mim no caso, mas este exemplo sempre esteve lá. Eu acho que as crianças imitam muito aquilo que os adultos fazem. Claro. E para além disso, sempre tive muitos livros aqueles de bebê, de pano e isso tudo. Eu levava livros para o infantário, para lermos na hora da história. Uhum. E lá está, sempre estiveram lá em casa. E eu não podia ir ao computador todos os dias. O primeiro telemóvel que eu tive foi no 5º ano e pouco dava para fazer. Sim, era teclas, não é? Exatamente. Não havia redes sociais ainda. Portanto, se eu me queria entreter, tinha que ser com alguma coisa. De esportes, nunca fui muito fã. Fazia natação e fazia balé, mas... És agora? Exatamente, sou agora. Tive que passar por um processo para lá chegar. Mas era o meu hobby. Uhum. Era ler livros. Eu lembro-me que no verão íamos de férias e íamos sempre na altura da Feira do Livro da Armação de Pera. E eu chegava a ir lá todos os dias comprar um livro, porque comprava à noite e lia durante o dia e acabava. E então, pronto, agora temos que ir comprar outro, porque eu não tenho mais nada para fazer. Isto foi... Caramba! Dei muito prejuízo aos meus pais, aos meus avós, porque eu arrastava toda a gente comigo. E pronto, foi assim. Depois, na altura do meu secundário, eu acho que nós passamos sempre por aquela fase de achar que ler não é fixe. Oh, cool. E então, também não tinha muitos amigos que lessem. Portanto, não mais tinhas uma esse vez, exemplo também? Não. E no meu secundário eu acabei por perder um bocado o hábito da leitura. Lia de vez em quando, mas muito pouco. Também estávamos na fase de ter que estudar para os exames e eu queria entrar na faculdade. E o teu secundário foi em que ano? O meu secundário foi em 2015, acho eu. Ok. Acho que 2015 ou 2016. Era só para me posicionar, para saber se já existia esta
Pronto, já existiam o Insta e o Facebook, mas não havia TikTok, não. TikTok e até os movimentos de livros dentro das plataformas. Eu acho que já havia, mas não era aquilo que é hoje. Haviam os blogs e isso tudo, mas eu não lia blogs. Eu acompanhava muito o YouTube, mas não era de livros sequer, era assim, lifestyle e viagens. Sim. E pronto, faculdade, fiz o meu primeiro ano presencial, o segundo foi metade presencial, metade com Covid. E então foi aí nessa altura em que eu comecei a ler muito mais, porque ainda por cima eu tinha aulas à noite. E então eu tinha o dia todo sem nada para fazer. E não podias sair de casa, não podias... Não, nada, não podia estar com os meus amigos, não podia fazer nada, estava ali. Uma pessoa esgotava as coisas para ver na Netflix. Sim. Numa semana. Sim. E os livros... Fartei-me gastar dinheiro em livros nessa altura. Mas foi aí que fizeram o seu regresso em grande à minha vida. Depois fiz o meu 4º ano completamente presencial. Voltei a perder um bocadinho o hábito, porque eu tirei uma licenciatura em Direito, tinha que ler muita coisa chata. E então descansei um bocadinho dos livros de ficção. Mas quando tu dizes descansei um bocadinho dos livros, falamos de não lias nada? Ou em vez de 170 lias 5? Lia 5. Ia lendo. Mas isso é normalmente comum um português lê, não é? Sim, uma pessoa que não seja viciada em livros. Sim, é verdade. Mas ia muitas vezes à biblioteca, por exemplo, ou seja, o meu hábito de colecionar livros não estava tão vivo nessa altura, porque ia mais à biblioteca. Requisitavas. Sim. Quando acabei o meu 4º ano, na verdade não o acabei. Fiquei com uma cadeira por fazer e nesse ano voltei de Lisboa para a Marinha Grande, para a casa dos meus pais, e aí em que eu estava só a fazer uma cadeira, pronto, foi na altura em que eu li os 160 e tal livros num ano, porque eu realmente não estava a fazer mais nada, para além da cadeira, e fiz com muito boa nota, e está feita, tenho muito orgulho nisso. Qual era a cadeira? Direito Processual Penal. Pois só o nome já... Muitos... Não, no meu 4º ano odiei a cadeira. Odiei mesmo, não gostei nada. Quando a fiz no meu 5º ano, como eu lhe gosto de chamar, adorei e percebi muito mais. Eu acho que foi das melhores coisas que me aconteceu, porque também foi na altura em que comecei a levar um bocadinho mais a sério as minhas redes sociais, primeiro no YouTube, depois no TikTok e no Insta. E pronto, e assim ficaram os livros da minha vida. E os teus pais liam para ti quando eras criança? Sim, a minha mãe especialmente, muitos livros, tipo os livros da Anitta, os de Uma Aventura depois já comecei a ler sozinha, mas eram os livros da Anitta, o Tio Patinhas também. Mónica, não? Também, a Turma da Mónica, temos imensos, porque a minha mãe gostava muito de ler. Por acaso este verão voltei a comprar uma banda desenhada dessas. O que venceu o prémio da Bertrand? O grosso, não. Foi mesmo um que eu tinha ido a uma papelaria e estava lá e eu pensei, vou comprar pela nostalgia. E leste? Li. E gostei na mesma, eu acho que são super engraçados. Pronto, eu calculo que tu compres livros todas as semanas, se não for todas as semanas. Tenho tentado controlar. 40 mil no início do mês e portanto dá-te para o resto. Sim. Como é que tu fazes? Porque eu sou daqueles leitores que sofre do mal da pilha de livros por ler que nunca é desbastada e só é aumentada. Sim. Tenho ali e vou sempre pondo e quando escolho ler alguma coisa, escolho sempre ler alguma coisa do outro lado qualquer. Como é que tu fazes essa gestão entre aquilo que tens para ler e que sabes que queres ler e já tens comprado e os novos livros que tipo, tens mesmo de ler, ou alguma coisa que te desperte mesmo a atenção e de repente escolhes pôr aquela lista de lado? Eu sou muito de vontades e tenho imensos livros lá em casa que têm 5 ou 6 anos por ler. Não estão lidos. Porque, lá está, às vezes chegam livros lá a casa e eu penso, fogo, quero mesmo ler isto. Mas é muito... ou a sinopse interessa-me, ou é algum autor que eu já li e adorei. Por exemplo, os livros do Frederick Backman. Eu já li todos e saiu Os Meus Amigos agora este ano. Ele não estava nos meus planos de ser lido, logo ali, o que aconteceu?
O livro chegou lá a casa. Então. E eu, pronto, tenho que ler porque eu sei que vou amar este livro. E então é um bocado por aí, mas agora estou a fazer um desafio que é para tentar baixar um bocadinho os meus livros por ler, porque está muito grave. Ok. E então só posso ler livros que já tenha, ou seja, comprar não posso. Bom para a tua carteira agora? Sim, sim. O problema é que continuam a chegar livros Pois, lá a casa. Bons problemas, não é? Sim, que problema chegarem Que livros problema. lá a casa. Mas tive que fazer este desafio porque eu olhava para aquilo. Eu tinha mais de 300 livros por ler e aquilo dava-me muita ansiedade. Porque eu quero ler tudo e não tenho tempo para ler tudo. Mas normalmente penso, olhem, apetece-me ler um thriller, deixem-me cá ver o que é que eu já tenho cá em casa para ler, mas não sou de ferro. Ainda há pouco tempo comprei um novo que saiu da Holly Jackson, que já estava na livraria, não estava nos meus planos sequer, mas o livro estava lá a olhar para mim e pensei, vens comigo para casa? Já leste? Já. Li 2 dias depois de eu ter comprado. Quando isso acontece, tu compras um livro que não estava nos teus planos e tentas lê-lo logo para Sim. pôr a coisa. Sim, às vezes fica lá esquecido. Pronto. Mas normalmente quando é o que me mesmo. acontece também. Sim. Mas eu tenho tentado diminuir essa muito. lista. Sim. E tu, quando no secundário, quando começaste então. Pelo contrário, disseste-me que no secundário paraste um bocadinho com a parte da leitura e só começaste no Covid. Nesta transição, o que é que tu costumavas ler? Ou seja, falamos de entre 2017, 2018 e 2019? 2016, 17 e 18. Ok. O que é que tu costumavas ler? Que tipo de... Antes de ter parado, Sim. na minha adolescência eu lia muito distopias, Os Jogos da Fome, Divergente. Maze Runner, passei por elas todas. E sinto que foi mesmo aquilo que me formou enquanto leitora. Foram estes livros, A Seleção, que aquilo é um romance distópico e eu adoro aquela coleção. Se calhar se fosse ler agora já não me dizia tanto, porque acho que é para um público um bocado mais jovem do que eu, mas lia também Harry Potter, depois Uma Aventura, e eu sinto que os livros de Uma Aventura também me formaram para ser a leitora que eu sou hoje. Li desde muito cedo o Diário de Anne Frank. E eu lia imensas vezes esse livro, porque foi um daqueles que estava em casa do meu avô e eu não tinha nada para fazer. E então o meu avô disse, lê. E então eu li. Mas depois desta fase assim de leituras mais infantil-juvenis, não sei se poderás chamar young adult. Imagina, para mim Harry Potter é full life. É tipo... É para tudo. Não há bem uma idade para Harry Potter. Sim, é verdade. É verdade. Mas depois disto, passei para fantasias mais light, tipo Caraval, e passei muito pelos thrillers. Porque também minha mãe lê muito thrillers e eu, para não estar sempre a comprar livros, ia lá à biblioteca que temos em casa e escolhia thrillers, policiais, tipo Leslie Wolfe, Robert Brinza, porque também são livros que há muito lá na biblioteca da Marinha Grande, e eu passei uma altura em que também ia lá muitas vezes para ver o que é que eles tinham. Na minha fase pós-Covid, percebi que gosto muito de ficção contemporânea. Não leio muito. O que é ficção contemporânea? Para mim é tipo os livros do Frederick Backman. Ok. Sabes? Que é mais... Não sabes que não leste. É isso, mas eu calculo que seja pronto, ficção que se passa nos dias de hoje. Sim, sim. Com os nossos problemas, Sim, porque para mim dizem muito e eu choro sempre com esses livros, mas não leio muito porque sinto que pesam muito depois na minha vida e normalmente quando eu estou a ler já ando assim numa fase mais em baixo. Começo-me logo a sentir mais em baixo, mas adoro. Percebi que não gosto muito de romances. Aqueles romances do típico fofinhos. Ok, romance. Ou seja, romance... Porque há duas noções de romance, Sim. não é? Há o romance como nós temos, em que, sei lá, A Queda de um Anjo é um romance do Camilo Castelo Branco, mas depois o romance em inglês não é a mesma ideia de... Romance romântico, vá. Não, Ok.
tem que estar muito bem escrito e a história tem que me interessar mesmo, ou os personagens, ou algo, tem que haver ali qualquer coisa. Para te agarrar. Sim, porque, não sei, eu acho um bocado irrealista. A lista A Ler Alive, Estou a ler. estás a ler? É romance ou não? Eu não consideraria romance. Ok. Considerarias Romântico, pelo menos. Porque romance, no aspecto mais abrangente, sim. Sim. Mas então é isso, é um romance. É. Um romance. Não romântico? Eu li pouquíssimo ainda. Ok. Mas eu se calhar meteria na caixa da ficção contemporânea. Ok. Mas não sei bem Ainda. que género é aquele livro, só sei que estou pronta para chorar. Pois eu também. Eu ainda não o comecei porque toda a gente que o leu diz que é completamente aterrador. Eu li, acho que foram 140 páginas e li isto do livro. E o livro É uma Bíblia, não é? o livro tem quase 700 páginas, acho eu. Eu li 140 e sinto que li pouquíssimo. Num dia? Não, não, acho que estou a ler há 3 ou 4 dias. Ok. O que para mim é muito. É muito ler durante esse tempo todo e ainda estás no mesmo livro. Sim, mas também sinto que é um livro que tem que ser lido com calma, porque senão. Até agora ainda não aconteceu assim nenhuma tragédia, mas eu estou assustada. Sim, sem spoilers. Não te consigo dar spoilers. Sim. Bem que nós já percebemos que vai acontecer alguma coisa, não é? Sim, estou sempre à espera do pior. O que é que. Agora eu perdi a linha de raciocínio. Acho que estávamos a falar dos livros que eu li agora. Que lias agora. Ou seja, que tipo de leituras é que fazias antes? Sim. E que tipo de leituras é que fazias agora? Mas antes de me dizeres o que é que fazes, que leituras é que fazes ou o que é que preferes ler, que já percebi que é ficção contemporânea, explica-me um bocadinho a tua lógica por trás de, em 2020 ou 2021, teres decidido começar esta carreira no digital. E teres decidido que essa carreira no digital seria nos livros. Eu comecei muito nova a fazer vídeos no YouTube sobre a minha vida. És youtuber? Eu era youtuber, a minha mãe não gostava nada que eu eu fosse sabia. youtuber. Não era youtuber, tinha 100 subscritores por aí. Mas gostava muito de mostrar aquilo que eu fazia no dia a dia, o que é que eu usava. Não era nada de livros. E depois veio o Covid. E não era youtuber a sério. Atenção, eu publicava para aí um vídeo de 6 em 6 meses. Sim. Mas eu gostava muito da parte de gravar o vídeo e perder tempo a editá-lo, que não é tempo perdido, atenção, mas gostava muito desse aspecto. E em 2019, 2020, na altura do Covid, em que fomos todos para casa, eu instalei o TikTok, porque até aí não tinha, achava que era só dancinhas, e eu não sei dançar, portanto não fazia sentido ter TikTok. E eu não sei se foi porque no YouTube comecei a procurar recomendações de livros e, portanto, comecei a acompanhar pessoas estrangeiras que faziam este conteúdo no YouTube. E quando eu instalei o TikTok, apareciam as mesmas pessoas e como eu interagia com o conteúdo delas, acabou por aparecer mais pessoas portuguesas. E eu comecei a acompanhar e eu comentava imenso. Lembro-me que... E tu lembras-te que pessoas é que te apareciam? A Iris, por exemplo, a Iris Bicho, a Maria Rita, a Rafaela. Na altura eram muito poucas. Eram mesmo muito poucas a fazer em português. Mas eu comentava sempre que me aparecia alguma coisa, porque na maior parte das vezes também tinha lido o livro que elas estavam a falar. E então comentava e elas respondiam-me. Eu ficava super contente, porque como assim alguém na internet viu o meu comentário e respondeu? E pronto, comecei só por acompanhar e lia as recomendações que elas davam. E houve uma altura, em 2022, já foi um bocado mais tardio. Eu sinto que foi um bocado mais tarde quando eu decidi passar para os livros. Porque fazia um vídeo aqui ou ali sobre o meu dia-a-dia e vlogs do Covid e assim, mas nunca tinha ponderado que seria uma opção fazer sobre livros. Em 2022, lembro-me perfeitamente qual foi o livro, que foi daquelas edições dos clássicos dos romances eternos, que é aqueles de capa dura que fazias a subscrição. Eu comprei um monte de vendavais. E então pensei,
já comprei, a edição é gira, vou mostrar às pessoas que comprei. E então fiz um vídeo todo tremido, com luz péssima, não se via a minha cara, não se via nada, era eu a abrir o livro. Pronto, e disse, olha, está aqui, unboxing? comprei. Sim, podemos chamar-lhe assim. Acho que sim. E pronto, foi aí, mas ia publicando no máximo uma vez por semana, porque não sei, nunca tinha pensado que podia juntar as duas coisas e que havia pessoas que queriam ler. Público para aquilo, não é? Sim, porque lá está, acho que quando nós crescemos não temos muitas pessoas leitoras à nossa volta. Eu, se tinha 3 amigos que liam, era muito. Portanto, porque é que eu haveria de falar sobre livros na internet? Sim. Mas houve uma altura em que eu sentei-me, tinha muito tempo para o fazer, não é? E pensei, pá, eu gosto de ver, eu gosto de comentar, fico tão contente quando alguém fala comigo nesses comentários sobre aquilo que eu disse ou sobre o livro que eu li. Vou ter que haja alguém que também quer mesmo saber daquilo que eu tenho a dizer sobre os livros. E então comecei a publicar. Pronto, muito naquela de eu leio estes livros e não tenho ninguém com quem falar sobre eles. Porque estava numa fase em que não lia a mesma coisa que a minha mãe, e mesmo que leia a mesma coisa que a minha mãe, acaba por ser um bocado diferente falar sobre os livros que estou a ler com alguém da minha idade, ou mais próximo da minha idade, do que com a minha mãe. Sim. Gosto muito de falar com a minha mãe sobre os livros, atenção, mas é diferente. E pronto, publiquei. E as pessoas, afinal, queriam saber daquilo que eu estava a ler. E acho que fez todo o sentido juntar duas coisas que gosto tanto, que é a parte da criação de conteúdo e os livros, que sempre fizeram parte da minha vida. E neste momento és uma das maiores criadoras de conteúdos sobre livros em Portugal. Isso é uma pressão muito... Mas é? Acho que em sim. Em termos numéricos. Sim. Em termos numéricos és. Portanto, isso prova como a tua intuição estava certa. Sim. E este teu percurso, tu acabas por ser uma pessoa que tem muito peso, ou quer dizer, foste descobrindo que tinhas muito peso, porque eu acredito que no início seja a coisa da descoberta e tu de repente tu falas sobre um livro e falas bem e tens muitas pessoas que concordam, e se falas sobre um livro, também acredito que muitas pessoas vão atrás e também acham que a coisa seja má, e começas a perceber que tens muita força naquilo que é o moldar a opinião das pessoas sobre livros. E depois começas a ter também estes contactos com editoras e receber propostas. Como é que tu lidas com esta eu não quero dizer responsabilidade, porque tu, para todos os efeitos, estás a fazer o que tu queres, mas com o discurso mais nuanceado que algumas vezes tens de ter para falar sobre alguns livros, para não entrares em conflito com... Porque sabemos que para o público ou é preto ou é branco. Sim. Ser ali um cinzento é uma coisa muito bizarra e é muito estranho de se conseguir. Portanto, como é que tu lidas com estas linhas todas? Tu não lhe queres chamar responsabilidade, mas eu acho que é uma responsabilidade muito Podias grande. Não gostar. Não, eu acho que toda a gente tem uma plataforma na internet, tem que ter algum nível de responsabilidade. E isto para mim foi muito estranho, porque lá está, quando eu comecei porque não tinha amigos que liam e queria falar com alguém sobre livros. E a primeira vez que eu tive noção, assim, que se calhar isto podia ser alguma coisa, até foi depois, quando nos conhecemos pela primeira vez, foi quando recebi o e-mail do Book 2.0. E eu lembro-me perfeitamente que o e-mail dizia que tínhamos sido convidados para ir à casa da presidência, e eu mostrei aos meus pais e disse, isto é gozar comigo. Não, isto não é verdade. Eu na altura quando recebi o e-mail, acho que tinha 5.000 seguidores, portanto, comparado com hoje, não é nada. Se bem que 5.000 pessoas numa sala é imenso. Mas eu na altura não queria acreditar, porque eu estou aqui há tão pouco tempo, comparado com outras pessoas, o que é que eu fiz para merecer ir falar para tanta gente mais importante que eu? E acho que foi nessa altura que tanto eu como os meus pais perceberam que isto se calhar não era só uma brincadeira. Tanto que nós recebemos este e-mail, eu acho que foi no início do ano, mais ou menos, e
em setembro, fim de agosto, setembro, eu tinha 9.000 seguidores. Lembro-me perfeitamente que cheguei aos 9.000 seguidores naquele dia. Portanto, foi assim um crescimento um bocado rápido para o nicho que é. Exatamente. E foi aí que comecei a pensar, se calhar tenho que começar a ter cuidado com aquilo que estou a dizer. E a primeira vez que eu percebi que influenciava mesmo pessoas, porque até aí acho que é um bocado aquela sensação de é uma pessoa por trás de um ecrã. Não sei se as pessoas que estão a comentar estão a dizer a verdade. Foi no meu primeiro evento de sempre, que foi na Feira do Livro, 1 ou 2 meses antes do Book 2.0, uma rapariga da Marinha Grande ficou em Lisboa de propósito para me ir ver, porque estava a estudar em Lisboa. Ele vai ter comigo no fim do evento e diz assim: sabes, tu às vezes falas dos livros da biblioteca lá da Marinha e então, se tu gostares deles, eu espero que tu os vás devolver e depois vou lá buscá-los para ler também. E eu acho que foi aí que eu percebi, ok, estão mesmo outras pessoas por trás do ecrã que acreditam naquilo que eu digo. E sou sincera que de autores estrangeiros continuo a dizer que não gostei. Obviamente, sempre cordialmente, porquê. não é? Sim. Não é o não gostar gratuito. Sim, que não gostei ou que gostei porquê e quem é que eu acho que vai gostar destes livros. Eu comecei a sentir um peso muito grande para os autores portugueses. Porque não é por eu não gostar de um livro que tu não vais gostar, por exemplo, ou que a minha mãe não vai gostar. Isso acontece muitas vezes, eu não gostar de um livro e a minha mãe adorar. E então eu comecei a ter muito cuidado com a forma como dizia as coisas. Se calhar já não digo só, olhem, não gostei. Digo, olhem, não gostei porque teve muita descrição. Se calhar é bom para quem está a começar agora a ler, não tanto para mim que já leio há algum tempo. Este tipo de escrita já não me identifico tanto. Pronto, tenho sempre esse cuidado de me justificar. Muito fixe. Que no início não tinha. E sinto uma responsabilidade muito grande, para além de para com os autores, para com as pessoas que me seguem. Porque eu tenho um público muito variado. Eu tenho 25 anos. Portanto, eu leio coisas para mais de 18 ou coisas que nos vão impactar para o resto da vida, que se calhar alguém com 11, 12 anos não devia ler, mas que eu sei que estão a ver os meus vídeos. E para mim é muito complicado gerir essa... Sim, porque lá está, com a minha idade é normal que eu leia estas coisas e é normal que seja aquilo de que eu falo nas minhas redes, porque acabam por ser as minhas leituras, mas normalmente quando me mandam mensagens a pedir recomendações eu pergunto sempre, que idade tens? E por acaso agora tenho recebido muitas em que as próprias pessoas já dizem, olhem, tenho 12 anos, tenho 13 anos, o que é que me recomendas? Mas isto começou, esta coisa das idades, começou com os pais, ou com os amigos dos pais, que queriam dar prendas aos miúdos e não sabiam o que é que haviam de lhes dar. E foi assim que eu comecei também a ter noção que havia outra procura nas minhas redes, para além daquilo que eu lia. Sim, tanto que agora normalmente quando acho que um livro é claramente para mais de 18 ou para mais de 16, não vou ser hipócrita que eu com 15 anos lia coisas que não eram para a tua idade. Que não eram para mim, mas é diferente eu lê-las do que eu recomendá-las a alguém com essa idade. E então normalmente digo sempre, olhem, tem conteúdos explícitos. É para mais de 18 ou é para mais de 16, ou tenham cuidado porque eu chorei imenso com esse livro, fiquei traumatizada. Pronto, mas é uma responsabilidade muito grande, mas que por outro lado eu tenho tentado perceber, porque senão nunca vou recomendar nada, que não é bem da minha responsabilidade controlar o que é que os outros leem. Claro. Sim, mas lá está. Sempre é um peso que não te podes colocar a ti próprio. Exatamente. Tanto que tem sido um bocadinho complicado, mas acho que este ano melhorei bastante em termos disso e de perceber que a culpa não é minha. Mas sempre que me pedem recomendações tenho esse cuidado. Que idade tens? Ou quando pedem recomendações para fazer apresentações orais, estás em que ano de escolaridade? Pronto. E pedem-te muito? Por acaso sim. Sim, e pedem muitas recomendações para a idade ali entre os 12 e os 13. É sério? E eu acho isso super interessante. Será por partilhar muitas coisas com o teu irmão? Tipo... Ele não é meu irmão. Não. Ai. Ele é meu afilhado. Meu primo, pronto. Não, claro, tens toda a razão. O teu irmão conhecia o teu irmão, não é? Que não tem a idade do teu afilhado. Não, mas não faz mal. Pronto, eu já estou habituadíssima o teu afilhado, certo. Prefiro que achem que é meu irmão do que meu filho. Que também já aconteceu. Não,
Pronto, pá, não sei para quem é que é um elogio ou não. Se é para ti ou se é para ele. Não, mas eu acho que sim, que acho que. Mas tu partilhas muitas Sim. leituras infantis com o teu afilhado. Sim, partilhava muito no início da minha conta, agora já não tanto porque ele cresceu e tem vergonha e pronto. Mas acho que sim, acho que essa altura em que eu partilhava imenso com ele que trouxe muitos pais, especialmente à minha conta. Tanto que eu ainda há pouco tempo publiquei um vídeo com ele e os comentários eram todos de pessoas: ai, está tão grande, já não vi há tanto tempo. E lá está, estes comentários vieram de mães e pais e essas pessoas que eu acho que acabei por atrair com esses livros, mas também é uma parte da minha vida, porque quando eu estava a ler 160 e tal livros por ano, também lia os livros com ele e eu contava-os como leitura, porque fui eu que os li. Não, portanto, exatamente. Sim, mas acho que sim. Eu gosto muito dessa. Porque acho que nós podemos ser muita coisa na internet. Não precisamos de estar só cingidos àquilo. E tu neste momento também estás a digamos, não vou dizer a passar por uma fase de alteração de conteúdo, mas vê-se que estás com mais liberdade. Sim. A publicar outras coisas que gostas também de fazer. Sim, porque houve uma altura em que eu achava que só podia ser uma coisa, que eram os livros, não é? Porque comecei ali e cresci ali, então era isso que as pessoas queriam ver, ou era isso que eu achava, e comecei a perceber que afinal as pessoas seguem-me por ser eu e não só pelos livros. E então comecei a experimentar um bocadinho com outro tipo de conteúdos, porque eu também gosto de ver, eu acho que a internet não é perfeita. Sim. E eu sinto que os meus vídeos sobre livros só mostra aquilo, não mostra os dias maus, não mostra as falhas, basicamente. E então pronto, comecei ali a explorar um bocadinho outras coisas, porque eu gosto muito desta parte da criação do conteúdo em si e de pensar na ideia, e com os livros sentia que não tinha tanta liberdade para isso, porque sentava-me e falava sobre os livros. E era aquilo que estava ali, não é? Sim, mas acho que as pessoas também querem saber outras coisas. Acho que as pessoas gostam quando nós mostramos a nossa vida real e que não estamos sempre bem. Porque é um bocado chato compararmos com outros na internet e abrimos uma conta e é tudo perfeito, quando não é tudo perfeito na vida real. Portanto... E tu já sentias ou foste sentindo esse peso eu vou dizer fama, mas pode não ser fama, mas de um reconhecimento geral, porque pronto, também sei que já és reconhecida na rua, mas esse peso, não é? O peso de repente já não és uma pessoa anónima para algumas pessoas. Sim. Ou neste caso para um grande número, ao mesmo tempo que te abre outras portas, principalmente para uma pessoa criativa como tu, abre outras portas de conteúdos. Nunca sentiste digamos, o partilhar demais, o mostrar demais a tua vida e o que é que isso podia ou não influenciar, ou que malefícios é que isso podia ou não trazer? Não, sabes? eu sou uma pessoa muito consciente sobre isso. Lá está, eu fazia vídeos para o YouTube quando era mais nova e os meus pais sempre foram muito... Para já, são de outra geração que não cresceram com redes sociais e ao início não percebiam bem o que é que eu estava a fazer e porque é que eu tinha que partilhar a minha vida com outras pessoas. Neste momento super aceitam, são os primeiros a apoiar-me, mas eles sempre foram muito conscientes daquilo que eu estava a publicar na internet. Portanto, eu estava avisada desde o início: vídeos na minha rua, não. Vídeos em que desse para perceber onde é que eu vivia, não. Vídeos na minha escola, não. Dizer em que escola que eu andava, nem pensar. Portanto, essa proteção de mim mesma, não é? Porque a verdade é que há pessoas más em todo lado. Sempre foi muito incutida pelos meus pais. E especialmente agora. Claro. Que, parecendo que não, são quase 40 mil seguidores. É muita gente. Tu não sabes quem é que te segue. Exatamente. Não sei quem é que está do outro lado do ecrã. Por exemplo, histórias. Eu normalmente só publico histórias quando já não estou nos sítios. Não gosto que as pessoas saibam em tempo real o que é que eu estou a fazer. Também. Não, mas foi uma coisa que me foi incutida pelos meus pais. Eu acho que se calhar, se não tivesse tido esta consciência desde o início, não era tão cautelosa com aquilo que eu publico. Mas ainda no outro dia regravei um vídeo, estava em casa e havia uma janela e eu conseguia ver a rua. E se calhar as outras pessoas não iam perceber onde é que é, nada.
Não, mas eu sei. É isso, tu sabes. E eu, por exemplo, eu sou péssima em geografia. Mas há uma coisa que eu gosto, principalmente aqui em Lisboa, porque é a cidade que eu melhor conheço. Sempre que vejo um vídeo de uma celebridade ou uma story de um cantor ou whatever, que está em casa e mostra por um segundo a janela, eu consigo, eu com isto eu consigo descobrir onde é que tu moras. Sabes que isso aconteceu-me uma vez. Eu estava, acho que foi no meu segundo ano de faculdade, quando ainda estava em Lisboa, quando ainda não tínhamos ido, ou foi no segundo ou foi no terceiro. Sei que ainda, ou foi pré-Covid ou foi pós-Covid, foi ali numa altura. Eu vi um vídeo no YouTube de uma rapariga que eu seguia na altura e eu já não sei o que é que ela mostrou, mas eu sei que eu olhei para a rua e pensei, isto é a rua abaixo da minha. E eu descobri onde é que ela vivia, porque era a rua abaixo da minha. É perigosíssimo. É perigosíssimo. Eu não lhe queria fazer mal, não, claro, nada, foi só aquela coisa de, oh meu Deus, sou vizinha de alguém que eu sigo. Mas sim. se eu percebi onde é que ela vivia, toda a gente percebia. E então tenho muito cuidado com isso. Sim, também acho que é um dos melhores cuidados a se ter quando se tem um grande número de seguidores e de público. Deixa eu ver que tempo temos. Ok. Então, olha, para finalizarmos, temos aqui cinco propostas de autores. São todos autores europeus, não são? Sim. Eu vou-te pedir, não precisas falar sobre todos, Ok. mas se quiseres escolher um ou dois autores e os livros que trouxeste e falar um bocadinho sobre cada um e o porquê de os estares a recomendar, sente-te à vontade. Eu não li nenhum, mas da forma que já falaste do Frederick Beckman, talvez Eu acho que devias. Talvez vá pegar ali à minha biblioteca. E essa é outra coisa que as pessoas muitas vezes não têm noção. A gente já falaste aqui várias vezes sobre isso. Muitas vezes não precisas ter dinheiro para ler. É o pão. Queres? Tu muitas vezes não precisas ter dinheiro para ler e há pessoas que se privam da leitura e de ler livros por causa disso. E cada vez mais as nossas bibliotecas estão melhor equipadas com coisas na nossa idade, com coisas das pessoas, e as bibliotecárias também cada vez mais estão mais no meio da espuma dos dias e percebem aquilo que os jovens querem ler. E fico muito feliz que tu tenhas dito, e tu costumas partilhar quando vais buscar livros à biblioteca. Sim. E dizes que é da biblioteca. Sim. Pronto, eu acho que é muito importante. Aliás, até estava a planear, fica aqui um spoiler, fazer um vídeo no fim do ano de quanto dinheiro é que eu poupei a ir à biblioteca. Esquece, isso é Eu acho isso super interessante. É fascinante, porque as pessoas não têm mesmo noção. E eu, quando tive aqui o subdiretor da G-Lab, que ele trabalhou na biblioteca de Oeiras durante algum tempo, e ele dizia que havia muitas pessoas que iam à biblioteca e não sabiam que não tinham que pagar nada. Eu recebo muitas vezes esses comentários, especialmente agora com a Biblioled. As pessoas perguntam, mas é grátis? Pô, as pessoas não têm noção Pois. do Holy Grail que é uma biblioteca municipal. Sempre achei que as pessoas sabiam todas que as bibliotecas eram gratuitas, porque eu sempre fui às bibliotecas e eu desde muito cedo também levava o meu afilhado lá, nem que fosse só para brincar, porque muitas bibliotecas têm esse espaço também. Eu não sabia. Para mim era tão senso comum. Percebo. E diz-me uma coisa, quando tu vais à biblioteca à procura de um livro e não há, o que é que tu fazes? Normalmente pergunto às senhoras se não há mesmo. Quando não o encontro, vou lá ter com elas, olha, não tem este livro. Quando não há, fico triste. Fico muito triste. E depois pergunto às minhas amigas, por acaso têm? Okay. Podem-me emprestar? Porque agora, como tenho amigas que leem, também fazemos essa troca entre nós. Claro. Sim, mas por acaso, normalmente deixo a sugestão, assim, olha, então se não há, acho que podia ser interessante pensarem nisso. As pessoas às vezes queixam-se, porque não têm os livros que eu quero ler. Pede. Porque são funcionários públicos que estão à tua disposição, à disposição das pessoas que utilizam a biblioteca. E quantas mais pessoas pedirem aquele livro específico que tu estás a pedir, mais eles têm provas de como existe vontade de leitura. Sim. E eles
fazem a requisição ou compram um livro. Sim, eu por acaso eu estive no início deste ano na biblioteca da Marinha Grande e estive a falar lá com uma das bibliotecárias e ela diz que ela era mais novinha também e disse-me que já estavam a requisitar, não é requisitar, mas que já estavam a pensar adquirir outros livros mais recentes e que porque as pessoas iam lá pedir. Pois. As pessoas iam perguntar por esses livros e também ela no caso acompanha as redes sociais, a cena portanto, do BookTok. sim, mas eu acho que para as bibliotecas se atualizarem as pessoas também têm que pedir aquilo que querem, porque eles não sabem. Eles não vão adivinhar. Sim. Não vão adivinhar. E portanto fica aqui também a sugestão. Mas então conta-me sobre o que é que os que é que eu autores... trouxe. Exatamente. Ok, então eu trouxe. Eu ia dizer que era variado, mas não é assim muito variado. Trouxe A Criança de Fogo, do S.K. Tremaine, que na verdade não é o meu livro favorito dele. O meu livro favorito dele é As Gêmeas do Gelo. Eu já ouvi falar, né? Pronto, só que eu emprestei a alguém e ele nunca retornou? Não, nunca retornou à minha casa e eu não sei a quem é que eu emprestei. Portanto, olha, se estiverem a ouvir isto, uma boa altura para devolver o livro. E é um thriller, um dos thrillers que eu li porque a minha mãe tinha lá em casa e fala sobre uma família, uma madrasta, um pai e um filho, em que a criança diz, eu já li isto há algum tempo, mas eu tenho quase certeza que a criança diz à madrasta que ou que ela vai morrer ou que aconteceu alguma tragédia ali na casa deles e a verdade é que aconteceu um acidente lá na zona e pronto. Será que foi mesmo um acidente? Sabes? Mas é muito... Eu sinto que isto é muito inspirado nos thrillers nórdicos, que eu também gosto muito. Portanto, acho que foi por isso que eu gostei e eu trouxe, porque foi dos primeiros que eu li... Dos primeiros livros dos grandes que eu li. E depois trouxe outro thriller, que por acaso é aquele que eu comprei. Porque estava lá na livraria. E leste 2 dias depois? Sim, que é o Not Quite Dead Yet, da Holly Jackson, que é uma autora muito boa de thrillers jovens adultos. Jovens adultos, sim. E neste caso, eu já não considero jovem adultos, porque as personagens têm 27 anos, portanto acho que já acaba por ser para um público também mais adulto, mas lê-se super bem. E foi uma das primeiras autoras que eu li por causa do BookTok. E este é capaz de ser o meu livro favorito dela, ainda não está traduzido, mas eu gostava muito que traduzissem, porque eu acho que é mesmo incrível. Eu li em 24 horas, foi incrível. Na onda dos thrillers, e para uma autora portuguesa, gostei muito da Noite da Tempestade, da Filipa Amorim, que também escreveu A Corrente, que por acaso não trouxe A Corrente, porque também está emprestado, mas esse eu sei onde é que está, portanto... mas também tem inspirações em thrillers nórdicos, porque eu cheguei a falar com a Filipa também, ela lê muito thrillers nórdicos e eu acho que também é super interessante. É sobre um rapaz que acham que se suicidou e pronto, depois vão fazer a investigação para perceber se foi mesmo isso que aconteceu ou não. Portanto, acho que dá para perceber que eu gosto muito de thrillers. Sim. Também leio muito este género. Depois, uma escritora de fantasia portuguesa, que eu acho que ainda é um género pouco explorado nos autores portugueses, e eu acho que foi a primeira fantasia de uma autora portuguesa que eu li, é o Aquaria, da M.G. Ferry. Que também é mais conhecida, não é? Sim. Enquanto autora portuguesa de fantasia. Sim, que eu também li este livro por causa do BookTok, que vi alguém a falar sobre ele e achei super interessante. E é sobre uma rapariga que não desaparece, mas cai de um barco para dentro do mar e quando acorda está no fundo do mar. Pronto, e o livro passa-se todo debaixo d'água, basicamente. Ainda não li o segundo, mas quero muito porque eu achei super interessante e eu lembro-me que na altura pequena e achei que ele era enorme e ele no final não é assim tão grande e li super rápido e fiquei mesmo contente porque tinha lido tão rápido um livro enorme. Ficaste orgulhosa? Fiquei muito orgulhosa. Isto também foi dos primeiros livros assim no meu retorno à leitura. E por último, e é uma recomendação para ti também, para mim, que é Fredrik Backman. Ele é um autor sueco, portanto ele escreve muito em cidades frias. Que eu amo. Sim, eu também adoro. O meu favorito dele é o Bear Town, que é o que tens na mão. E
Eu gosto muito dele porque eu acho que ele é super atual, infelizmente. Infelizmente, porque as pessoas dizem que ele é um livro de hóquei, não é um livro de hóquei. De hóquei do desporto? Sim. Ok. Não é. Mas porquê é que... Porque Beartown é a cidade do livro e ela só existe porque tem uma equipa de hóquei. Porque é super pequena, está a morrer aos poucos e a única coisa que a salva é a equipa de hóquei. E então acho que dá para perceber que os atletas são assim idolatrados pela comunidade toda e acabam por perdoar algumas coisas aos atletas que não devem ser perdoadas, nunca. E então acaba por ser uma história sobre a comunidade, a vida em comunidade, aquilo que é certo e o que é errado e que nem sempre é preto e branco. Pronto, eu adorei, chorei imenso com esse livro. É uma trilogia, são 3, valem todos muito a pena. Ok, o Beartown é o primeiro? É o primeiro, sim. Ok, mas vivem por si só, ou seja, eu consigo ler este e sentir-me Consegues? completo. Completo no sentido de... Não me faltam os outros para eu ter um senso de accomplishment. Eu acho que não. Okay. Acho que depois vais querer ler os outros por causa das personagens, porque acaba por ser muito sobre a vida das personagens e eu apeguei-me imenso. Tanto que eu no segundo livro estava na página 30 e já estava a chorar. Pronto. Okay. Choras fácil também, não? Não. Okay, então... Mas eu gostei tanto desse livro e dessas personagens que... É que eu choro fácil e se tu não choras fácil, aí há 30 estás a chorar. Não, mas eu acho que tinha ficado bem com o primeiro. Tanto que demorei algum tempo depois a ler o segundo e o terceiro. Sim. Okay. E pronto, acho que são estas muito as minhas recomendações. E quando tu, já agora, estou a ver que tu és uma pessoa que mexe muito nos livros. Tu quando como é que se diz? Quando marcas, o que é que tu marcas? Normalmente são frases ou momentos que me disseram alguma coisa. E não tenho assim um esquema de cores nem nada disso. Sei que há pessoas que têm. Eu não. É o que tiver na mão, não é? Sim. Normalmente marco frases com que chorei, olha. Ou que me disseram mesmo muito e decidi que achei que... Pensei assim, daqui a 2 anos eu vou abrir este livro e vou querer ler esta frase. E então, houve uma altura em que fazia desenhos e tal, mas eu não tenho muito jeito para isso, portanto voltei para os básicos. É caneta e máquina. Sim. Muito bem, então eu vou tratar de ler no Beartown e depois eu digo-te o que é que achei. Ok, olha que vou ficar à espera. E falamos sobre ele. Ótimas recomendações. Fico muito feliz. Obrigado por teres aceitado. Obrigado pelo convite. O convite da DJ Lab aqui para celebrar o autor do mês europeu e desejo-te todas as melhores felicidades para o teu trabalho incrível. Obrigada. Que sigo já há muitos anos e dizer que é um orgulho ver uma jovem como tu dentro e embranhada dentro do mundo dos livros. E precisamos de mais pessoas assim. Sim. Está feito.